Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma noite para a gente conversar sobre sexualidade, para a gente conversar sobre esses temas, né? Que a gente precisa ter uma conversa que a gente precisa ter com os nossos filhos, né? Que é essa conversa sobre sexualidade. Então, estar aqui com vocês todas as noites é uma coisa bem legal, né? Trabalhosa, porém bem legal, né? Porque aqui eu consigo saber, né, saber mais de vocês e a gente conversar mais sobre essas questões que podem fazer o seu filho ou a sua filha querer conversar com você sobre sexualidade. Por isso que nós estamos aqui nessa noite de hoje para a gente falar sobre um assunto muito interessante que se chama Ignorância e Sexualidade constrói conceitos equivocados. Fui longe, né? Com o meu título aqui para essa live. Mas boa noite, Nayara. Bem-vinda. Mas é um título, né, que eu quis expressar para vocês, e vocês vão ver ao longo da nossa conversa, que eu não quero apenas falar sobre o abuso sexual. Falar sobre o abuso sexual, a gente vai encontrar aí na mídia vários vídeos, né, de especialistas, de pessoas que entendem desse crime, que entendem desse trauma, desse problema, e a gente vai encontrar muitos desses vídeos que podem nos ajudar a entender cada vez melhor, né, o que é esse crime, para a gente poder orientar os nossos filhos. Mas hoje eu quero falar dessa questão da ignorância e sexualidade, que muitas vezes esse é o ponto, não é, que cria aí uma insegurança nos nossos filhos e que faz com que eles não consigam conversar com a gente sobre sexualidade. Então, quando a mãe ou o pai não entende ou não tem conhecimento, não é, que possa desenvolver uma conversa e uma segurança nessa conversa para que seu filho converse com ele sobre sexualidade, muitas vezes isso acaba afastando os nossos filhos e fazendo exatamente o contrário, com que eles não queiram conversar com a gente sobre sexualidade. Então, essa live de hoje é sobre essa questão da ignorância em sexualidade, que faz a gente construir conceitos equivocados. E vocês vão ver ao longo dessa minha fala hoje aqui, quantos conceitos equivocados sobre abuso sexual que a gente tem, né? Que a gente simplesmente nunca refletiu sobre essa outra possibilidade. Então, são essas reflexões que eu vou trazer hoje aqui para a gente conversar. E, gente, é uma live, não é uma live aula, é uma live para a gente conversar. Eu estou aqui para a gente tirar dúvidas, eu estou aqui para a gente contar história, para a gente, sabe, esclarecer o nosso entendimento sobre essa questão. Então, façam os seus comentários, façam as suas perguntas, podem ir aí fazendo, não precisa ficar esperando eu perguntar alguma coisa para vocês, não. Podem participar à vontade, né? Então, eu estou aqui com vocês e para vocês, tá? Então, vamos conversar sobre esse assunto. E por que fazer uma live desse tipo, não é? Então, eu pensei em fazer uma live desse tipo e tive essa ideia quando eu conversei a semana passada com vocês sobre a questão da chegada da menstruação. Então, o que a gente tinha que falar com as nossas meninas com a chegada da menstruação? Então, em função dessa elaboração, eu percebi que a gente tem muito mais coisa do que a gente imagina para conversar com as nossas meninas e também com os nossos meninos. Então, todos os nossos filhos que estão entrando na puberdade, eles precisam estar atentos a essa temática, né, do abuso sexual. Então, eu mostrei para vocês ontem que o relatório, né, da última edição, que foi de 2018, do Anuário Brasileiro de Saúde e Segurança Pública, ele mostrou que 58%, quer dizer, que 81,8%, ou seja, quase 82% das mulheres, das queixas que eles receberam de estupro e de abuso sexual, eram de mulheres. E mais,
que 53,8%, ou seja, quase 54%, mais da metade dessas mulheres, elas estavam numa faixa etária entre 10 e 13 anos de idade. Então, veja, é uma faixa etária exatamente do momento que as nossas meninas estão entrando na puberdade ou chegaram na puberdade. E isso tem muito a ver com essa mudança do corpo delas, isso tem muito a ver com esse novo aspecto, como a gente conversou ontem, e a live de ontem está publicada, não é? Ela está disponível. A de hoje não fica disponível, mas a de ontem, ela está disponível aí para vocês. Então, como a gente conversou, quer dizer, esse é um momento que a menina, como a gente diz aqui no Nordeste, está botando corpo. E quando a menina começa a botar corpo, não é? Que a menina começa a se delinear, as pessoas passam a olhar para ela de uma outra forma. Olhar para ela não para aquela garota real que está ali num processo de desenvolvimento, mas para olhar para ela, a olhar para ela como se ela já fosse uma pessoa adulta. Não sei se vocês lembram, teve aí há uns 10 anos atrás, se eu não me engano, teve um caso de uma garota que tinha 13 para 14 anos, que estava totalmente desenvolvida, porque quando a garota menstrua, ela praticamente já desenvolveu completamente o seu corpo, vai ter uma coisinha, um ajustezinho aqui ou ali, mas ela está praticamente desenvolvida, e com isso um carinha começou a paquerá-la, ela também começou a paquerar, ela estava numa fase que era uma fase de interesse, né, para saber se ela despertava desejo no outro, né, se ela era atraente, ou seja, num processo de desenvolvimento do seu papel sexual, né, do aprender a ser, mas que ainda não tinha uma intenção de ir às vias de fato numa situação, por exemplo, de um ato sexual completo. Então, essa garota acabou se deixando levar pela paquera e esse cara acabou não só abusando nesse cara, na verdade estuprou essa menina. E esse cara, ele foi, como é que diz, absolvido ele foi absolvido na sentença dele, né, no julgamento dele, porque disseram que ela tinha já jeito de mulher, cara de mulher, como é que diz? Se interessou por ele, começou a se oferecer, né, como muitas vezes dizem, e que se ele fez isso, fez por culpa dela e não por culpa dele. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da culpabilização. Como que isso pega, né, na vida das pessoas e como que isso deixa as nossas meninas, né, e nós, mulheres, de uma forma geral, vulneráveis a esse abuso. Então, não é à toa, né, que a maioria dos cadastros, né, de abuso sexual e de estupro foram cometidos com mulheres, né? Foram as mulheres as vítimas desse tipo de crime. E mais, meninas entre 10 e 13 anos de idade, exatamente no momento da vida que elas têm pouca condição, né, de argumento, de entendimento, né? Tem pouca percepção da maldade do outro. Ou seja, e mais, né, dependendo, como eu falei para vocês ontem, do útero familiar que ela vem, ela pode ser mais ou menos ingênua, que leva muito mais tempo para poder perceber uma situação de risco. Então, esse é um momento de vulnerabilidade e que a gente que tem aí meninas e meninos também, que estão entrando na puberdade, porque não são só as meninas, né, que são estupradas e que são abusadas sexualmente. Os meninos também passam por isso. Então, claro, em uma minoria, mas a gente precisa também olhar para eles, não só para as meninas, mas também olhar para eles. Então, em função dessas circunstâncias, né, e principalmente em função de perceber algumas situações em que a nossa sociedade acaba naturalizando, né, essas circunstâncias, né, eu achei que a gente deveria ir mais a fundo
hoje nessa conversa sobre abuso. Principalmente porque esses números que estão aí nesses relatórios, primeiro, que é um relatório de 2018, a gente nem sabe como é que está, na verdade, hoje, em 2022. Segundo, não é? Esses são os números que foram cadastrados, ou seja, que as pessoas foram lá e comunicaram. E aquelas que não tiveram coragem de comunicar? E aqueles casos que ficaram em silêncio? E aqueles casos que ficaram em segredo? Porque, principalmente, quando a situação é uma situação de abuso sexual, essa situação vai ali, né, de mãos dadas com o silêncio. Porque uma das primeiras coisas que o abusador pede é que a vítima não conte nada para ninguém. E se essa vítima ela se encontra num ambiente onde ela não tem segurança para falar que esse tipo de crime aconteceu com ela, o que vai acontecer? Ela vai ficar quieta. E a gente sabe o quanto esse tema da sexualidade ainda é carregado de tabus, ainda é carregado de preconceitos, e aí fica tudo muito mais complicado para a gente gerenciar e a gente administrar e mais, não é? Poder fazer todo um movimento para a gente diminuir esse tipo de agressão. Não é? Então, essa situação é uma situação que a gente não pode naturalizar, né? Porque existem casos que também não são ditos nem cadastrados, porque se entende, né, muitas vezes, não, mas será que isso aí foi abuso sexual? Ai, que bobagem. Isso é coisa de homem. Isso é coisa, sabe, de garoto. Não, imagina. Não precisa. Isso é um exagero. Né? Essa história agora de tudo ser exagerado. Não, gente, não é exagero. E a gente vai ver aqui, né, o que acontece. Quando a gente tem... a Daniela está colocando, infelizmente, muitos se calam por medo e pela impunidade. E, por fim, a vítima fica sem justiça, sem proteção. Isso que acaba acontecendo na realidade. Exatamente, Daniela. E outra coisa, né, que também acontece, Daniela, é a gente, muitas vezes, nem perceber. Eu vejo muitas mães, né, e vejo muitos pais que quando a gente fala de abuso sexual, eles dizem, não, pode parar, isso aqui não acontece com a minha família, não. Isso aqui não acontece com a minha filha. Abuso sexual é uma coisa que para muitas famílias está bem distante delas. Por quê? Porque, em geral, a tendência da gente é negar algo que possa machucar alguém que a gente ama, né? Então, a primeira tendência da gente é negar. E quando a gente não parou para refletir, para dar atenção, para conversar sobre esse assunto, a tendência é a gente achar isso mesmo. É a gente olhar para isso e pensar, não, abuso sexual só acontece com garotas, só acontece com as garotas, eu na minha casa não tenho menina, só tenho menino. Aí outra mãe diz assim, não, garotas que não se dão respeito, é com essas que vai acontecer o abuso sexual. Aí você vê outro conceito que eu vejo muitas vezes as pessoas trazendo, não é, que não, mas o abusador é praticado só por homens. Muitas vezes o abusador dorme na cama, exatamente, na cama ao lado, exatamente, muitas vezes ele está ali, bem juntinho, e a gente não sabe que esse abusador está ali bem juntinho. Então a gente começa a achar, não, esse abuso sexual é uma coisa que só acontece são pessoas doentes, né, que praticam o abuso sexual, são pessoas desconhecidas, ou então, então alguma coisa essa garota deve ter feito para poder esse abuso ter acontecido. E não é isso, gente. Quer dizer, não é que não é isso. Tem tudo isso, mas tem muito mais que a gente ainda não parou para refletir. E é esse muito mais que eu quero que a gente reflita hoje aqui, né? Que a gente perceba. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Luiz Antônio, boa noite. Então, veja, essas reflexões, Márcia, né, Josué, Valderez, ai que bom, todo mundo entrando, maravilha. Fico tão feliz quando vocês estão aqui junto comigo. Fica muito melhor conversar com muita gente. Então, veja, esses assuntos, esse pensamento que a gente tem, é um pensamento que existe, né? Não vou dizer que não existe, existe, mas não é só isso.
tem muito mais por debaixo desse pano, que a gente nem parou para pensar. E eu parei para pensar uma vez, não é? Quando eu estava uma vez no aniversário de uma amiga minha, e veio à tona, claro, eu por ser sexóloga, ser educadora de sexualidade, sempre vem o tema sexualidade nas conversas, não é? E eu lembro que teve um amigo dessa minha amiga, que ele comentando, a gente falando de lua de mel, primeira vez e tal. E aí ele chegou para mim, não, eu estuprei a minha mulher. Na primeira noite ela não queria, ela só dizia que sentia dor, não queria transar, eu, sabe, joguei ela na cama e eu a estuprei. Sabe, mas isso com uma tranquilidade de quem tinha feito uma coisa de homem, sabe? E que, sabe, todo mundo deu risada na mesa. E aquilo ficou batendo na minha cabeça de, poxa vida, não é para ser assim, não é? Como é que chama uma coisa de lua de mel e a outra tem uma lua de fel? Que deitar com um homem desse, fazer sexo com um homem desse, não pode ser uma coisa agradável, não pode ser uma coisa prazerosa, não é? Então, eu comecei a questionar como que a gente muitas vezes tem comportamentos, né? E pessoas que a gente não... Opa, esse cara tá abusando sexualmente, não é? E por que ele está abusando sexualmente dessa pessoa? Não é? Então, a gente tem que entender o que é esse abuso sexual. Não é? Então, quando a gente não tem conhecimento sobre sexualidade, a gente acha que esse inimigo, não é? Como a Daniela colocou aqui, eu acho que foi a Daniela, que esse inimigo está dormindo longe da gente, e esse inimigo não está ali muitas vezes deitado, né, ao nosso lado, outras vezes está bem pertinho da nossa filha e a gente não sabe, ou bem pertinho do nosso filho e a gente nem percebeu, porque a gente fica preso a conceitos, né, mais genéricos do que seja o abuso sexual e a gente não para conversar com as nossas meninas e os nossos meninos sobre isso. Então, tudo isso foi o que me motivou a estar aqui hoje, para a gente conversar sobre esse tema, né, que é o abuso sexual. Porque o abuso sexual, né, como eu estava dizendo, para a gente entender melhor o que é que eu estou chamando aqui de abuso sexual ou de ofensa sexual, porque hoje já existe uma corrente dentro do grupo de sexólogos que não chama mais abuso sexual, chama ofensa sexual. Porque existe aí uma polêmica em termos do nome abuso, como se abuso fosse que ele ultrapassou o limite dele, né? E que ele, na verdade, não tem que ter limite nenhum. Se não tem consentimento, ele não tem o direito de exercer. Então, diante dessa situação, existem alguns grupos que chamam de ofensa sexual, outros de abuso sexual. Como eu aqui estou falando para vocês que não são especialistas, né? Ou seja, são minhas mães, meus pais que me acompanham, eu vou trazer aqui a linguagem que vocês estão mais habituadas a ouvir. E essa linguagem, e habituados, né? Habituados e habituados a ouvirem, e esse nome é a que a gente dá, é o nome de abuso sexual. Então, o que é o abuso sexual? É qualquer situação que uma pessoa, principalmente criança ou adolescente, ela é coagida e usada, né, ou constrangida em função da gratificação sexual de uma outra pessoa. Veja, gente, é uma situação onde essa pessoa pode ser coagida, usada ou constrangida por alguém, porque esse alguém se sentiu no direito de ter prazer sexual. E esse prazer sexual, não necessariamente, eu estou chamando aqui de prazer sexual, o ato sexual consumado. Pode ser qualquer tipo, como a gente vai ver aqui, tem vários tipos de prazeres sexuais que a gente pode exercer na nossa vida. E a gente já vai falar sobre eles. Então, essa situação é qualquer, na verdade, eu estou falando aqui, é de qualquer atitude sexual sem que haja um consentimento, sem que haja um entendimento acompanhado de um consentimento. Porque, às vezes, até há, não é, uma impressão ou um certo consentimento, mas a pessoa não tinha condição de discernir sobre aquele episódio, sobre aquela situação. Então, é uma atitude sexual, principalmente que não tem consentimento e realizada com pessoas que
não só, não é? Porque você pode ter um adulto que não deu consentimento, então isso é abuso sexual. E com uma criança e uma adolescente que, além de não dar consentimento, também está num momento da sua vida onde ainda está aprendendo, está se desenvolvendo para poder, né, entender o que é que está acontecendo com eles naquele momento, né? Então, isso é o que eu estou chamando aqui hoje, agora, nessa minha palestra, né, de abuso sexual. Esse é um conceito, né, para a gente refletir sobre essas atitudes. Então, esse abuso sexual, ele é, na verdade, uma relação de poder que um tem sobre a vítima. E isso envolve beijo, abraço, carícias, toque nos genitais, ou toque nas mamas, ou toque no ânus, né? Voyeurismo, né? Você ficar brechando a outra pessoa que está ali, que não está nem sabendo que você está olhando, ela se trocar, ou ela tomar banho, ou ela fazer suas necessidades, enfim, na sua intimidade. Nudes, pornografia, exibicionismo, o ato sexual propriamente dito, não é? Tudo isso são atitudes que, se feitas sem consentimento, sem um acordo, sem um entendimento dessa circunstância, é considerado abuso sexual. Olha, gente, e aí a gente vai pensar aqui. Então, Lena, quem são esses agressores? Precisa ser uma pessoa doente para querer roubar um beijo de uma garota ou de um garoto que não deu permissão? Precisa ser uma pessoa, um pedófilo, né, para ir lá e passar, fazer uma carícia numa pessoa que não deu autorização para isso? Claro que não. E a gente vê, ó, isso acontecer de monte, o tempo inteiro. Eu já presenciei várias vezes, né? Eu vejo muitas vezes, até inclusive amigos, sabe, pessoas conhecidas que nem tem consciência, não faz por maldade, não faz porque acha que está maltratando o outro, nem acha que está fazendo um ato criminoso. Não, acha que isso é da natureza do homem, acha que o homem tem essa permissão de tocar no corpo de uma mulher, ou de beijar uma mulher, ou de acariciar, ou sabe, de expor fotos dela na internet, ou enfim, usar esse corpo dela do jeito que for para o seu benefício. Então, essas pessoas não são pessoas tão distantes, não. Quem são essas pessoas? São os amigos, são os colegas, são os parentes, né? O próprio namorado, como eu falei, desse cara que era marido, mas eu já vi situação de namoro, situação onde o cara manda a menina trocar de roupa. Não, eu não permito que você... Isso é abuso, gente. Isso é abuso. Você está constrangendo. Você está tirando o direito de escolha daquela pessoa. E é sexual por quê? Porque tem a ver com o papel sexual. E porque é um prazer de constranger. É um prazer de ter o seu capricho atendido. É o prazer de achar, sabe, que é o bambambam da história, que pode chegar lá e fazer o que quiser e bem entender, que todo mundo vai achar graça. Então tem várias conotações de prazeres, né? E muitas vezes, como eu falei aqui, não é feito por maldade consciente, achando que está fazendo mal para aquela pessoa. Não, as pessoas de fato acreditam que não estão fazendo mal, que isso é simplesmente uma coisa natural, né? A naturalização de determinados comportamentos que vem em função, obviamente, da nossa cultura machista, da nossa cultura, né, que privilegia esse tipo de olhar, né, do homem para com a mulher e que faz muitas vezes a gente não olhar para a criação dos nossos meninos e não preparar os nossos meninos para ter um olhar diferente na sua relação com outra pessoa, né? Robinho, tudo bom, querido? Estamos ligados bebendo seu conhecimento. Beatriz,
mas é triste essa perda de confiança em todos. Temos que ficar de olho. Pois é, Beatriz, mas não é uma questão de perda de confiança, não. A gente até acha que é uma questão de perda de confiança, mas você vai ver já já que não é uma questão de perda de confiança. É uma questão de educação. É uma questão de preparo, né, das nossas meninas e dos nossos meninos para que esse tipo de relação entre homens e mulheres, né, sejam um relacionamento saudável, seja um relacionamento igualitário e não esse tipo de relacionamento que faz com que um se sinta no direito, né, de fazer o que ele quiser e bem entender com o outro porque ele acha que tem esse poder. Porque ele acha que é de direito dele, porque lhe ensinaram que isso era de direito dele. Então, o que a gente precisa, e você vai ver daqui a pouco, Beatriz, é que não é essa mensagem de desconfiança de todos, mas é de tomada de consciência das nossas meninas e dos nossos meninos sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Não é? Senão, por exemplo, o que vai acabar acontecendo, como eu vejo muitas vezes acontecer, é a garota ficar constrangida diante de um ato como esse e não fala nada, né? Como dizia minha mãe, ela fica com vergonha pelo outro. Então ela fica sem graça e aí ela fica quieta, ela não fala, sabe? O que vão dizer de mim? Porque vão dizer que foi ela. Então vem a questão da culpabilização. E isso por quê? Porque existe essa cultura do estupro, essa cultura do abuso na nossa sociedade que naturaliza uma série de atos, não é? Que são considerados abusos, mas, sabe, passa porque a gente acha que essa situação, sabe, não é nada, mas é, né? Mas é, quem vive sabe. Quem vive situações de abuso sabe muito bem o que isso significa, né? Então, é importante, dei uma baixada aqui no Instagram. Gente, vocês podem me dizer se estão me ouvindo aqui no Instagram, que eu vi que deu aqui uma oscilada. E, ó, gente, pode ir comentando, tá? Pode colocar aí os comentários e fazer os seus questionamentos. Então, vamos lá. Então, enquanto vocês não fazem o comentário... Ai, obrigada, Valderez. Ai, beleza, tá? Então, veja, a ofensa sexual, ela parece que não é nada, né? Ou o abuso sexual parece que não é nada, mas é, né? É, por exemplo, botar o nome, é bullying, porque a menina é bonita demais, e aí fazem um bullying com a menina na escola, porque a menina tem uma bunda grande, ou porque a menina... quem manda ela ser gostosa? Então, se ela é gostosa, eu tenho o direito de, sabe, fazer o comentário e expor essa garota como eu quiser. Não é não. Ela não tem culpa de ser gostosa nem de ter uma bunda bonita. Você pode até achar, né, que a bunda dela é bonita. Você pode até perceber e isso causar um impacto de excitação no garoto por ele perceber essa bunda dela. Mas ele daí tem o direito de fazer com esse sentimento um ato de constrangimento. E eu acho que estou ficando aqui com... A minha internet está oscilando aqui no Instagram. Ter o direito de constranger essa menina, não é? Esse direito ele não tem. Não é? Então, muito menos pegar na bunda da garota, né? Brechar, como eu falei para vocês, tirar foto na intimidade. Quantos casos que a gente vê aí de namorados que vão transar, agora moda, filma transa, quando acaba o namoro, vai lá e publica para todo mundo ver. E sabe, isso é abuso. Sabe? Isso é crime. Isso não é para ficar impune. Uma relação dessa não é uma relação que a gente olha e diga, não, sabe, isso é coisa de homem, não. Nem é coisa de homem, nem é coisa de mulher. Isso é desrespeito. Isso é abuso. Sabe? Sair com uma garota e passar a mão nas partes íntimas dela, na frente de todo mundo, não. A não ser que haja um acordo entre eles para isso acontecer. E mesmo assim, né? As outras pessoas também não têm nada a ver com isso. Então, são questões que a gente precisa estar atento para que a gente possa
educar os nossos meninos e as nossas meninas, não é? Julgar alguém, sabe? Essa não é fácil, sabe? Essa menina é uma vagabunda, sabe? Espalhar notícias sexuais falsas sobre alguém, forçar a garota a fazer sexo. Tudo isso, gente, é abuso sexual. E pior, eu acho que está dando aqui um problema com o meu Instagram. Gente, quem tiver com dificuldade no Instagram, a Valdereta colocou aqui que travou, entra no YouTube, no Facebook, tá fluindo bem. Se tiver difícil aí para vocês conseguir, se a minha internet oscilar muito. Agora parece que segurou um pouco, não sei o que está acontecendo com ela. Que ela, bom, fugindo, né? Então, vejam, muitas vezes o que é que eu vejo acontecer? A gente vê essa culpabilização da mulher. Ah, não, então se aconteceu alguma coisa que ela achou ruim, mas aí, minha filha, foi ela que provocou, não é? Ela quem mandou ela estar de saia curta? Ela não devia ter saído sozinha. Ela não deveria estar na rua naquela hora. Ela não deveria ter bebido. Ela é uma mulher fácil. Então, essa culpabilização que a gente faz, muitas vezes, para tentar justificar um crime como esse, achando, muitas vezes a gente faz isso, né? Porque a gente acha que se a gente culpar aquela vítima, né? Porque ela quis, ou foi porque, sabe, a gente acreditar que ela é culpada, a gente imagina que as pessoas que se cuidam não estariam correndo risco. E como a gente acredita que a gente está cuidando dos nossos meninos e das nossas meninas, não é? Então, o que acaba acontecendo? A gente acha que com eles isso não vai acontecer. Só que não é bem assim, não é? Isso, na verdade, é um mito. E os mitos, eles podem ser desconstruídos através do quê? Através da educação, através do conhecimento. Então, a gente precisa preparar os nossos meninos e as nossas meninas para lidar com esse tipo de situação. E Lênin, como é que a gente prepara para esse tipo de situação? Percebendo, primeiro, que a sexualidade não deve ser um segredo a ser escondido, né? Oi, Gasparina, boa noite. E algumas vezes essas culpabilizações vêm de mulheres, exatamente. E por que vem de nós, mulheres, Gasparina? Vem porque a gente quer se agarrar em alguma coisa que possa nos dar uma certa tranquilidade de que aquilo não vai acontecer com a gente. Então, quando a gente culpa o outro, foi um movimento do outro. Como eu não sou o outro, ou não fiz aquele movimento, eu acho que, sabe, vou sair ilesa. Ou minha filha vai sair ilesa, meu filho vai sair ileso. Só que não é bem assim, não é? Isso, na verdade, é um mito. Porque está aí uma coisa que é democrática, é a violência e o abuso sexual. Está em toda parte, em toda classe social, está em todos os meios. E óbvio, quanto menos conhecimento a gente tem sobre sexualidade, e esse conhecimento sobre sexualidade ainda é uma coisa de poucos, né? Poucas pessoas vão em busca desse conhecimento, por isso eu quero já desde já parabenizar todos vocês que estão aqui comigo, me assistindo, né, em busca de entender melhor cada vez mais a sexualidade, porque é isso que vai fazer a diferença na vida da gente e na vida dos nossos filhos. É isso, né, que faz a gente em busca desse tipo de situação. E quando a gente busca esse conhecimento, né, é esse conhecimento que nos traz essa desconstrução desses mitos. Daí porque, né, eu criei esse evento Sexualidade, a Semana Sexualidade se Aprende em Casa, né, e essa live de hoje, inclusive, é uma das lives que faz parte dessa semana, né, de aquecimento para esse evento. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque quem tem dificuldade e quem quer, nem precisa ter dificuldade, mas se você quer ampliar seus conhecimentos e procurar saber como é que a gente conversa com os nossos filhos sobre sexualidade, até mesmo quando eles dizem, Helena, mãe, não quero não falar sobre isso, eu já sei de tudo isso. Então, mesmo assim, a gente consegue, através de uma abordagem,
não é? E do entendimento do que leva os nossos filhos a ter esse tipo de postura de dizer não a uma conversa com a gente sobre sexualidade, que eu vou trazer nesse evento Sexualidade se Aprende em Casa. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve. O Tiago já colocou aqui no YouTube o link e no Facebook. E quem está aqui no Instagram, o link para se inscrever no Saiba Mais, né? Aí na bio. Você clica aí na bio e lá tem um link, e você clicando nesse link, você vai cair na página de inscrição. Então, é um evento gratuito que vai começar dia 11 de abril e vai até o dia 17 de abril. Então, vai lá, se inscreve, que eu vou ter o maior prazer de ter vocês lá comigo, tá? Mas, voltando para o nosso assunto. Então, quando a gente percebe que a sexualidade não é para ser um segredo de família, não é? Não é para ser uma coisa que a gente não fala, não é? Ah, Valderez, muito bom seus esclarecimentos sobre esse assunto. Ainda tem mais um pouquinho, viu, Valderez? Fica aqui comigo que ainda tem algumas coisinhas mais que a gente não costuma refletir e que eu gosto de trazer essas coisas que a gente não costuma mesmo refletir, porque o que a gente tem aí já com muitos vídeos, aí não se torna interessante, né? Mas, enfim, vamos lá que ainda tem mais coisinha aí pra gente perceber. E o que é que a gente tem que falar com as nossas meninas? O que é que a gente tem que conversar com a nossa filha e com o nosso filho? A gente tem que falar com eles sobre todas essas possibilidades e outras mais que você identificar. Lembra que eu falei para vocês ontem? A família, ela é esse útero que vai preparar essa sua criança que está entrando na puberdade para que ela, quando chegue na adolescência, ela tenha condições de ser uma pessoa saudável e saber lidar com os acontecimentos. E esses acontecimentos como abuso podem não acontecer só lá, quando já entrou, né, na adolescência propriamente dita, mas pode sim começar quando seu filho entrou na puberdade, aos 10, 11, 8, 9, não tem idade para isso acontecer. Então, a gente gradativamente precisa informar nossos meninos e nossas meninas de todas essas circunstâncias que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, é importante, sim, que a gente converse com eles sobre corpo. Eles precisam saber sobre as sensações que estão acontecendo com eles agora, a partir do momento que entraram na puberdade. Nossa, agora a garganta ficou seca. A gente precisa conversar com eles sobre beijo, sobre abraço, sobre carinho, sobre toques no corpo, na mama, nos genitais, nudes, pornografia, exibicionismo, sexo, violência sexual. Gente, a gente precisa falar, sabe, dessa história desses bullying. A gente tem que comentar se alguma vez já aconteceu isso, se eles já viram acontecer, sabe? Bullying porque é gostosa, bullying porque é bonita, bullying porque é feia, bullying porque é gorda, bullying... Sabe? Tudo isso é abuso. Tudo isso faz com que a autoestima das nossas meninas ou dos nossos meninos sofram um impacto e eles, portanto, vivam um constrangimento. Então, se é uma situação de constrangimento, é uma situação a ser olhada e conversada. A gente precisa conversar sobre essa história de brechar a garota ou de brechar o garoto, porque não são só os meninos que brecham hoje em dia, não. As meninas também brecham os meninos. Então, vamos conversar sobre esses assuntos. Vamos conversar sobre essa história de tirar foto na intimidade, no namoro. Temos que conversar. Conversar sobre namoro abusivo. Temos que falar. Temos que conversar com as nossas meninas e com os nossos meninos sobre essa história, sabe, de achar que pode passar a mão onde quiser em uma mulher, sabe? Vamos conversar sobre essa história de julgar as pessoas, de julgar o comportamento das pessoas, né? Então, em vez de a gente simplesmente dizer isso não se faz, a gente sabe puxar para uma conversa para entender o que significa esse julgamento. O que foi mesmo que ela provocou? Ah, foi ela que provocou. Ah, é? E o que foi que ela provocou? Ah, ela estava de saia curta. E por que ela não podia estar de saia curta? Qual o problema dela estar com a saia curta? Porque quando a gente traz essas histórias para uma reflexão, é que a gente vê... Acho que aqui agora
Deu uma parada de novo aqui no Instagram. Ai, que pena. Então, quando a gente traz essa reflexão, né? E caiu agora os dois. Voltamos. Estamos de novo aqui no ar. Vamos lá, vamos encaminhar para os finalmente, né, dessa minha fala. Então, é importante que a gente converse com os nossos filhos, ou seja, que a gente quando faça essa, eu estava falando da questão de quando a gente julga as pessoas, né? Da questão do julgamento. Ah, isso aconteceu porque ela provocou. Então, quando vem esse tipo de comentário, ou até mesmo trazer essa conversa, olha filho, às vezes quando tem uma situação como essa, tem pessoas que julgam, tem pessoas que dizem, não, foi ela que provocou. Vamos conversar um pouco isso. O que seria ela provocou? O que é isso? Ao mesmo tempo que a gente vai questionando o nosso menino, a nossa menina, para poder lhe adquirindo, né, esse senso crítico, a gente vai também mostrando para eles que existem pessoas na nossa sociedade que ainda não foram educadas para lidar com essas situações. E que na nossa sociedade não existe só pessoas boazinhas e pessoas, sabe, que vão estar sempre agradando. Não, tem pessoas que podem, até sem querer, serem pessoas desagradáveis, serem pessoas que cometam, inclusive, crimes e que a gente precisa estar preparado. Claro, como eu falei, não é uma questão da gente colocar medo, da gente colocar, como é que diz, fazer com que as nossas filhas, entendeu, Beatriz, que ela fique com pavor das pessoas ou com desconfiança de todas as pessoas, mas que ela também não mergulhe nos seus relacionamentos e nos seus envolvimentos de olhos fechados. A gente tem que estar sempre percebendo com quem que nós estamos conversando, com quem que nós estamos nos relacionando, quem são essas pessoas que estão no meu entorno, que circunstâncias são essas que eu estou vivendo. Então, quando a gente traz esse tipo de reflexão com as nossas meninas, com os nossos meninos, principalmente em relação a esses julgamentos, é para saberem, olha, você corre o risco de sofrer esse tipo de julgamento. E o que são esses julgamentos? Então, ao mesmo tempo que a gente desconstrói o julgamento, a gente também prepara para que as nossas meninas e os nossos meninos saibam o que é isso e o que isso impacta. Porque sem ela ter esse tipo de conhecimento, vai ser muito mais difícil não julgar, vai ser muito mais difícil, né, se preparar, ficar de olho numa situação, estar ligado no que está acontecendo e perceber se ela está ou não numa situação de risco. Então, essas questões que a gente precisa conversar, né, trazer esses questionamentos, as pessoas saberem de tudo isso, né, do que falam, do que pensam, do que é, né? E principalmente, né, a gente precisa preparar as nossas meninas para elas perceberem que no mundo tem pessoas de todo jeito. E elas então, e não só as meninas, né, os meninos também. E educá-los principalmente, né, sobre respeito, educá-los sobre expectativas, educá-los sobre valores, educá-los sobre consentimento. Tá aí uma palavrinha que a gente não pode esquecer na nossa vida. Um termo que a gente pode começar a falar de consentimento, gente, não apenas diretamente da história de abuso sexual, mas a gente pode ter tantas situações, né, que a gente vive, em que a gente não dá consentimento e as pessoas acabam nos machucando. Então começa com um tema que, se você não se sente à vontade, começa com um tema um pouco mais fácil de você falar e gradativamente vai chegando no abuso. A gente precisa conversar sobre como lidar com o desejo do sexo. Sexo é um desejo que dá em homem e dá em mulher. Mas não é porque dá em homem e dá em mulher que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue lidar com ele de uma forma prazerosa e com consentimento. Nós temos essa capacidade como seres humanos. Nós aprendemos isso. Nós temos essa possibilidade. Então, hoje nós não somos mais bicho que bateu à vontade e a gente tem lá e fazer. Não. A gente aprendeu como lidar com esses nossos sentimentos. Mas isso a gente não nasce com ele. Isso é aprendido. Então, se isso é aprendido, quem é que tem que ensinar? Somos nós, que somos mais velhos, que já passamos por essa estrada, que já temos conhecimento, que já vivenciamos. Então, a gente pode preparar os nossos meninos e abrir esse diálogo com ele e com ela sobre esses sentimentos, né? Falar o que é prazer,
Não esconder que o prazer sexual existe, ele existe. Porque se você esconde, quando ele ou ela se deparar com esse prazer, gente, ele é irresistível. Ele é muito gostoso demais para a gente dizer não. A gente só vai dizer não diante de circunstâncias que a gente percebe. Então a gente vai sentir um determinado tipo de sensação. É importante que a gente saiba que sensação é essa. Só assim ele vai poder fazer a diferença, e ela também, quando essa situação está sendo buscada e ela não quer, ele não quer, sabe? Quantas vezes a gente vê a história que menino tem que dar bola para qualquer menina que se interessar por ele? Não, o menino também tem o direito de escolher. Ele só deve ficar com alguém que de fato ele sinta tesão por esse alguém, e não porque ele é homem, mas sim porque ele é uma pessoa que sentiu desejo por aquele alguém. Então, diante dessa circunstância, ele vai poder, sim, fazer esse tipo de movimento. O preconceito de falar nesse assunto, na verdade, favorece o abuso. Sem dúvida, Valderez. Esse é o maior trunfo do abusador sexual. Esse é o maior trunfo, né, dos abusadores, né, de uma forma geral, porque ele percebe a insegurança da garota, percebe o medo, percebe a angústia. Então, e muitas vezes é exatamente essa percepção que causa esse prazer no abusador. Então, esse fato delas não terem a possibilidade, ou eles não terem a possibilidade de sentir segurança para conversar sobre sexualidade em casa, isso daí é o que o abusador quer na vida deles, né? É esse tipo de situação. Então, precisamos, né, falar, inclusive, desses atos criminosos. Sim, estou tirando a pureza. Não está tirando a pureza. Você está preparando, você está educando o seu filho e a sua filha. Do mesmo jeito, como eu já sempre repito aqui, do mesmo jeito que a gente prepara para outros crimes. Sabe, você não prepara a sua filha ou seu filho para não serem assaltados no meio da rua? Isso não é um crime? É um crime. Não é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. E por que essa do abuso sexual é algo que a gente tem que ficar calado? Não. A gente também precisa trazer essa circunstância desagradável para que eles tomem consciência, para que eles tenham a capacidade de julgar. Opa, do mesmo jeito que ele aprende a julgar, posso estar numa situação de perigo aqui nessa rua, essa garota vai poder julgar. Poxa vida, vou para esse lugar. Será que colocar essa roupa eu vou estar correndo risco? Quem são as pessoas que vão estar lá? São pessoas protetoras ou são pessoas que podem não ser protetoras, né? Então, ela vai poder julgar melhor a atitude que ela vai tomar se ela tem conhecimento dessas situações que são situações de risco. Quando ela não tem esse tipo de conhecimento, mas a mulher pode vestir o que ela quiser, como ela quiser e onde ela quiser. É verdade, nós temos esse direito, como os homens também têm esse direito, de vestirem o que quiserem, aonde quiserem. Mas, infelizmente, a gente não vive num país onde as pessoas respeitam esse direito da gente vestir o que a gente quiser e andar aonde a gente quiser. Do mesmo jeito que não respeita uma pessoa andar sozinha à noite na rua, ou andar num lugar mais a ermo que é capaz de provocar ali um assalto. Então, a gente, infelizmente, não vive numa sociedade onde as pessoas são bem educadas, todas elas nos respeitam e respeitam os nossos direitos. Então, essa questão precisa ser trazida à tona. Se você quer preparar a sua menina, se você quer preparar o seu menino, não é brigando porque ela botou uma roupa que você não concorda, ou não é brigando porque ele teve uma conduta que você não concorda, mas sim mostrando, refletindo o que é essa conduta, o que é essa roupa, o que é essa situação traz de impacto para a vida dela, né? Então, são questões que a gente precisa trazer. Ai, gente, eu falei tanto, eu disse que eram vocês que iam falar e eu que acabei falando que nem uma louca aqui. É porque esse assunto, ele mexe muito comigo, porque eu fico vendo as coisas acontecerem e eu quero, né, conversar e discutir isso aqui com vocês, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de ser falada, de ser dita e conversada com os nossos meninos e as nossas meninas, né?
É preciso a gente acabar com essa cultura do estupro, né? Essa cultura que, sabe, as coisas que são feitas são coisas que a gente pode naturalizar, que não significam nada, né? Que são homens que acreditam que têm o direito de, sabe, de ser dono do corpo de uma mulher. Não, a gente precisa ensinar aos nossos meninos e às nossas meninas, desde pequeno, né? Que eles são donos do corpo deles. Eles são quem tomam a decisão de quem tem o direito de tocar, beijar, acariciar, pegar, lamber, fazer o que quiser. Mas isso desde que seja com o consentimento e com a compreensão daquilo que está acontecendo com eles naquele momento, tá? É preciso a gente evitar piadas que reforçam esse tipo de conduta. Quantas vezes, meu Deus do céu, a gente tá aí nas rodas de amigos, dando risada de situações que estão botando a mulher para baixo, de situações que, sabe, que só reforçam essas coisas, esses comportamentos abusivos, não é? Comentários e julgamentos, não é? A gente evitar reforçar e mandar passar adiante, sabe? Quantas vezes em redes sociais a gente vê esse tipo de coisa acontecer. E conversar sobre consentimento, essa é uma prioridade. Conversar sobre consentimento é uma prioridade. Se você não quiser conversar sobre nada, converse sobre consentimento, porque a partir daí você vai poder saber o que a sua filha e o seu filho pensam. E portanto, gente, aqui meu tempo já esgotou, não é? Portanto, é importante que a gente tenha em mente, né, que esse conhecimento leva os adolescentes a perceberem que eles estão em uma situação de risco. E não que a gente vai tirar o nosso adolescente da sua, sabe, da sua redoma e que isso vai ser algo que vai puxar ele para um interesse sexual maior. Não. Essa situação protege. Falar de sexualidade protege. Esse é o meu lema, né? Isso está em todos os meus sites. Falar de sexualidade protege. Falar de tudo isso que eu acabei de trazer aqui para vocês protege sua menina, protege o seu menino, né? E ensinando que a segurança dela, principalmente, esse é um outro ponto que a gente tem que estar atenta, e agir dessa forma, que a segurança dela é muito mais importante do que qualquer convenção social, nada dessa história de ficar com vergonha pelo outro, ou de ficar calada. Poxa, fez o que não devia, tem que ser, sabe, dito e colocado para que o outro também saiba que invadiu o limite dele ou o limite dela. Então, se isso é ficado calado, se isso é ficado camuflado, o outro, às vezes, não vai nem saber. Acha que pode estuprar a sua mulher toda noite. Se ela nunca reclamou, ele acha que está gostando. É assim o pensamento? Mas só que não é isso. O fato dela não ter falado não é porque ela não tá, porque ela está gostando. É porque ela pode não se sentir em segurança para dizer que não gostou. Para dizer que aquilo não é do seu agrado. Quantas mulheres a gente vê aí sofrer violência quando abre a boca para dizer alguma coisa como essa, não é? Então, a gente precisa trazer esse tema, a gente precisa conversar sobre isso. E mais, né? Quem quiser aprender a conversar sobre sexualidade, a falar sobre todas essas coisas, e por um acaso você pode chegar para mim e dizer: ah, Helena, eu até quero conversar, mas quando eu vou falar com meu filho ou com a minha filha, eles falam que eles não querem falar comigo sobre sexualidade. Alguma coisa está acontecendo nessa relação entre você e o seu filho, ou entre você e a sua filha, e que nós vamos conversar sobre isso exatamente no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. Do mesmo jeito que tem questões como essas que eu trouxe hoje aqui, que a gente às vezes nem atina que pode ser um abuso, tem situações na nossa relação com os nossos filhos que a gente nem percebe e a gente, em vez de estar abrindo o diálogo, a gente está fechando. Então, vamos lá, amanhã eu estou de volta aqui com vocês e até lá.